Olá pessoal do canal Alimentando Corações. Estamos iniciando mais um episódio e hoje nosso convidado é Frei Marcondes, da Fraternidade da Paróquia Nossa Senhora das Dores, do bairro do Farias Brito. O canal Alimentando Corações também é um espaço, além de debater ideias, de nutrir esperança, fortalecer nossa fé, principalmente nesse período do Natal. Eu queria que o Frei Marcondes pudesse se apresentar, dizer como é que foi a sua vocação, quando iniciou, de onde o senhor é, para as pessoas que irão nos assistir. Paz e bem a todos, eu sou o Frei Marcondes, como apresentaram. Sou cearense, natural lá de Heriotaba, perto da Serra Grande, ali perto de Guaraciaba, Ipu. Entrei no convento em 2010, lá na Bahia, São Fernando do Conde, né? Portanto, já tenho aí quase 14 anos, 13 anos de caminhada vocacional. Nesse tempo já morei na Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e estou aqui. Atualmente sou vice-guardião lá da Fraternidade, Nossa das Dores. Sou diácono, já próximo da ordenação presbiteral. E há 5 anos resido aqui em Fortaleza, lá na paróquia Nossa das Dores. E atuamos, né? Eu atuo mais lá nas pastorais um pouco mais sociais, como também no serviço de animação vocacional, que acolhe aqueles jovens que desejam de sua vocação, de serem futuros frades. Então, resume um pouco a minha caminhada. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Frei. Eu queria fazer uma pergunta. O Natal se aproxima. Esse episódio irá ao ar justamente no dia do Natal. Então, eu queria perguntar para o senhor, qual é o sentido do Natal? Natal, para nós cristãos, que eu sou cristão, católico, o Natal é a vinda do nosso Salvador, é o nascimento, nós celebramos a vinda do Emanuel, Deus conosco. E no sentido desse mundo hoje que a gente vive, de um consumismo exacerbado, a gente vive conflitos, inclusive na Terra Santa, onde mais de 12 mil crianças já morreram. E eu queria ver qual o sentido do Natal hoje, nos dias que a gente vive. Muito bem, Gleus. O Natal, ele sempre vai carregar o mesmo sentido, né? Ele vai se atualizando de acordo, né, com as situações que a humanidade vai passando. E é sempre necessário voltar lá a Belém, naquele dia em que o Filho de Deus se faz carne e habita entre nós. Então, um sentido para os nossos dias de hoje que nunca pode faltar é o sentido da solidariedade de Deus. Um Deus que, ao se encarnar, assume nossa humanidade, ele se faz presente com tudo aquilo que a gente vive, com todas as nossas situações humanas que nós passamos, nossos desafios. Então, no sentido que nós estamos vivendo tanto conflito, ver um Deus que se encarna como criança, indefeso, nascendo num caminho, porque Maria e José iam para o recenseamento e tal, é ver um Deus desarmado. É um Deus que não vem impondo nada. Ele não vem impondo nenhuma violência para que ele seja acolhido, não. Ele vem naquela fragilidade, mas naquela fragilidade que encanta, que chama a atenção, na esperança de uma vida. Ou seja, quando nasce uma criança, sempre há uma esperança, uma alegria para o casal e para a família como um todo. Então, Deus que se vê nessa maneira, e também a dimensão do Deus que desce, né? Deus que sai do seu trono de glória e se encarna no seu Davi, vai dizer São Francisco, das suas admoestações, e se faz peregrino com a gente. Ou seja, nós não temos um Deus que está distante, mais próximo. Então, vendo tudo isso, não faz nenhum sentido nós alimentarmos situação de violência, de guerra. Nem tampouco reduzir o Natal a um dia festivo, com um grande banquete. É bom celebrarmos, faz parte, é necessário a confraternização em família. Mas sair desse mundo muito consumista e reduzir ao Natal a coisas, a materiais, coisas que no outro dia vai passar, né? Se os cristãos tivessem reduzido a vinda do Filho de Deus a coisas, nós não estaríamos cultuando, não estaríamos rezando, não estaríamos reverenciando, não teríamos nenhuma esperança de salvação. Nós seríamos outra coisa, acho que menos cristãos, porque teríamos depositado a nossa esperança em coisas supérfluas. Mas como a nossa esperança é fundada em Jesus Cristo, então já atravessou mais de 2000 anos, vai atravessar muito mais. Aí até já lembrar do que ele falou, né?
passaram todas as coisas menos minha palavra, ou seja, porque essa palavra se fez carne, se fez vida, e essa vida caminha até hoje com a gente. Muito bem. A gente vive hoje um avanço do chamado neopentecostalismo, né, no fundamentalismo religioso, e ao mesmo tempo a gente tem um Papa que ele escolheu, a primeira vez que um Papa coloca-se como Francisco, coloca seu nome como sumo pontífice como Francisco, em referência a São Francisco. Então, ele tenta resgatar dentro da igreja uma aproximação com as comunidades, uma aproximação com aqueles pequeninos do reino de Deus que são os mais pobres. E tem essa disputa hoje no seio da sociedade, não sei se a palavra correta é disputa, mas dessas igrejas mais fundamentalistas, de atrair para o seu meio um público mais ultraconservador. Como é que o senhor vê hoje esse cenário dentro do cristianismo? Bom, a gente vive uma situação que eu até costumo brincar, quase como fosse meio esquizofrênica. Porque é uma coisa que não dá para entender assim muito fácil. Porque é o seguinte, a gente, olhando os evangelhos, a gente vê todo o modo como Jesus nasceu e viveu. Exato. Né? Então, hoje, tanto dentro da Igreja Católica, ou todas as denominações que se diz cristã, tendo comportamentos que se distanciam desse Jesus, é complicado a gente ver assim, que traços cristãos tem aí, né? Ou seja, em nome da fé, eu desejar o mal para o outro. Ao mesmo tempo, defender armas, usar da tecnologia hoje, que é uma facilidade das mídias digitais, para difundir notícias falsas e distorcidas da fé, né? E olhando para essa perspectiva do Papa Francisco, desde quando ele assumiu o pontificado como bispo de Roma, né, que insiste e fala, sendo até desrespeitado, né, sendo desacreditado, querendo tirar sua credibilidade. Então, é muito confuso, e a única coisa que a gente pode dizer aí é que há um traço do mal, né? Se a gente for olhar lá para os evangelhos, que é a narrativa mais fidedigna da vida de Jesus, nós vamos ver também grupos que conheciam a lei, e esperavam o Messias e tudo mais, que tinham o mesmo comportamento. O que vai diferenciar os tempos e os modos. Naquele tempo eles não tinham a tecnologia que tem hoje. Se tivesse, também teria feito da mesma maneira. Não é à toa que muitas pessoas afirmam que se Jesus voltasse hoje e vivesse como viveu, seria crucificado pelos grupos mais religiosos que existissem, né? Ou seja, eu não digo tanto a questão do neopentecostalismo, porque se a gente for procurar, tem muitas igrejas que procuram do seu jeito manter uma fidelidade, né, da sua simplicidade, da acolhida de todo mundo, reconhecer que são filhos de Deus. Claro, são poucas e pequenas, né, são um pouco escondidas, mas existem. Claro que as grandes, por conta do seu aparato financeiro, tecnológico e tudo mais, ganham uma visibilidade maior porque estão nas plataformas da televisão, das mídias digitais. E eles conseguem atrair, a barganhar muita gente. Mas há também pequenas comunidades que conseguem visibilizar um pouco do evangelho e a solidariedade também. Costuma-se dizer, algumas pessoas, que fé e religião e política não se misturam. Mas todo mundo é um sujeito, nós vivemos em sociedade. No momento que todo ser humano vive em sociedade, vive em comunidade, ele naturalmente é um ser político. E isso é alegado para quando há um engajamento de setores mais engajados com pastorais sociais, há essa crítica. Mas a gente vê, por exemplo, pastores e mesmo alguns padres mais conservadores que se engajam, não só engajam, como tem quase uma militância orgânica política. Como é que o senhor vê essa visão de política e religião? Podem ser discutidas? Olha,
como você mesmo afirma, né, todos nós somos um ser político. As mesmas pessoas que dizem que igreja e política, fé e religião não se mistura, são aquelas mesmas que dizem que as igrejas, aqui nós vamos usar o termo geral, devem se preocupar apenas com a salvação da alma. Se a gente for procurar no discurso desse povo, estão intrínseco também esse discurso, que a igreja tem que estar preocupada com a salvação das almas. Mas pegando essa chave de fé e política, a gente tem que entender o seguinte, que essa alma que precisa ser salva, ela reside em um corpo. Nasceu, se desenvolveu, está aqui. Então, esse ser humano, que é composto de matéria e alma, precisa viver. Precisa de lazer, precisa de infraestrutura, precisa de hospital, precisa de trabalho, de educação, comer, segurança. Né, comer, que é o principal, que tu diariamente tem que fazer pelo menos 3 refeições. Então, é inconcebível, inadmissível dizer que fé e religião não se misturam. O que eu não posso admitir, não concordo, nunca vou concordar, é a gente fazer dos altares, dos púlpitos, palanque partidário. Isso jamais. O partido político tem seu valor, tem sua necessidade, deve ter, mas dentro da igreja tem que falarmos de política de um modo que tem uma convergência para que todos pensem algo para o bem comum. O problema é que muita gente, de ambos os lados, direita, esquerda, centro, neutro, querem abarganhar, querem puxar, como diz o ditado, olhe para sua sardinha, usando elementos da fé, de acordo com a sua religião. Quer usar a figura de pastores, de padres, etc., para poder ganhar o maior público possível. É questão de militância. Aí isso já foge à nossa essência. Mas, por exemplo, questão da fome. Temos que discutir, temos que procurar as raízes dela. E aqui eu me lembro de uma frase do Dom Helder, né? Quando eu dou comida aos pobres, chamam de santo, mas quando eu pergunto de onde vem a fome, chamam de comunista, chamam de politiqueiro. Ou seja, mas não adianta só dar comida quentinha, tá? Eu tenho que perguntar de onde vem essa fome. A questão da seca, né? Graças a Deus a gente não tem vivido muita situação de seca por conta dos avanços que foi tendo. Mas a gente sabe que é uma questão política. A do desemprego, por exemplo. Como é que eu estou dentro da igreja e aquele pai familiar desempregado e aquilo ali não me comove, não me faz pensar nada? Aquela mãe, aquele pai de família que levou o filho doente no hospital e não foi atendido. Tenho que rezar? Tenho que todo dia na minha oração das laudes, das vésperas, colocar o povo de Deus que padece, também a pessoa também pedir por eles. Mas eu também tenho de alguma maneira me comprometer na reflexão, na fala, na solidariedade com essas situações e reclamar daquele que é de direito melhorias. Porque a de São Tiago, né, a fé sem obras é morta. E tá aí muita gente para testemunhar isso. Então, precisa ter muito esse cuidado. Você que disse que fé e religião não se mistura, preste atenção, você tá deixando de mão, deixando de lado um compromisso. É como se você fosse um ET e vivesse a lei. Não. Você precisa de todos os elementos que eu falei. Comida, trabalho, educação, lazer, transporte, etc. O senhor tem uma atuação hoje na paróquia Nossa Senhora das Dores. E lá tem uma referência para os movimentos sociais, e a comunidade lá, em torno do Otávio Bonfim de Farias Brito, que foi Frei Humberto. Sim. Frei Humberto é uma referência tanto dos trabalhadores rurais sem terra, como na comunidade ali. Ele ajudou a construir aquela comunidade. Então, é uma paróquia de uma tradição de trabalho comunitário muito forte. Como é que esse convívio com a comunidade hoje, tendo essa lembrança de Frei Humberto? A Paróquia das Dores, aqui da Arquidiocese, né, sempre foi uma referência para essa dimensão social, né? E Frei Humberto deixou um legado muito grande, né, com sua participação ativa nos movimentos sociais, né? Hoje lá na paróquia a gente tem ainda o centro comunitário, tem ainda a pastoral da criança, a pastoral dos idosos, temos lá a campanha Põe Todas as Mesas, que são reflexos, né, dessa continuidade desse trabalho.
Claro, não está mais tão intenso como era no tempo do Frei Humberto, tá? Porque por questões históricas e outras situações, né? Não tem todo aquele fervor tão grande como era, mas continua sendo aquele local onde muitas pessoas se encontram. As portas da igreja sempre estão abertas para a gente promover encontros de formação, de palestras, que via sempre esse cunho da solidariedade, do social, porque a gente não pode deixar perder uma semente do Evangelho, uma ação do Espírito, né, que foi criada por ele. Por isso, volta e meia, nesse ano teve a campanha da fraternidade, teve momentos formativos em torno da dimensão da fome e gesto concreto para visibilizar essas ações, né? E as parcerias que a gente vai criando, vai somando para que aquilo que ele começou não vá se perdendo, né? Não morra. Então, por isso, a paróquia tem essa dinâmica de atuação. Eu sou católico, assim como o senhor, mas a nossa crença na salvação, ela, ao meu ver, ela se baseia nos dois fundamentos do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, partindo desse pressuposto, o diálogo interreligioso é muito importante para que a gente possa interagir também no ecumenismo. Como é que o senhor acha como é que a Igreja Católica poderia atuar mais no sentido de aproximação com outras igrejas, como a vanguarda de algo que a gente queira construir, do sonho de uma paz mais universal e de um amor mais fraterno? Como é que a Igreja Católica poderia contribuir mais com esse diálogo interreligioso? Na igreja já tem trabalhos, né, elementos que visa isso, né? Um desses a cada 4 anos tem a campanha Fraternidade Ecumênica, né, que é feita com o CONIC, que é o Conselho das Igrejas Cristãs, né? Ou seja, como sempre a campanha da fraternidade tem um tema voltado para a dimensão social, então se elege para todas as igrejas cristãs trabalharem juntas, né? E também tem momentos de reflexão, de oração comum, de trabalhos, né? Por muito tempo teve as SEBs que trabalhou muito isso, hoje está um pouco mais fraca, mas está se renascendo, está se florescendo. E hoje uma referência grande para isso é o próprio Papa Francisco, né? Você tem aí 2 encíclicas que ele fez, que ele escreveu, né? A Laudato Si, a Fratelli Tutti, que são encíclicas que também visam essa cooperação com todas as igrejas cristãs. Ou seja, o grande problema que nós enfrentamos como cristãos é que nem todo mundo está disposto a querer trabalhar essa questão do diálogo interreligioso, né? Ainda há muita resistência, infelizmente. Não podemos negar esse pecado visível, é um pecado público. Há muitos religiosos, padres e bispos, etc., que resistem, né? Que a campanha da fraternidade, que é um exemplo disso, muitas vezes muito apagadinha em alguns cantos, né? Então, é um processo de aprendizagem e de abertura para reconhecer que naquela determinada igreja, que não é católica, há elemento do verbo encarnado de Deus. A semente desse verbo que precisa ser alimentada. Não é porque Jesus falou que no fim dos tempos todos serão né, seremos um só povo, mas esse um só povo, que é cultuar um só Deus, tem que lembrar que teve situações históricas que foi fragmentando. Foi bom? Não. O bom seria todo mundo compartilhar a mesma fé no mesmo local, né? Mas há essas situações. Então a gente tem que partir de pressupostos que nos unam. Tá bom, você pensa diferente, cultura diferente, mas eu tenho que ter um comportamento, uma reflexão, um engajamento que você também é meu irmão. Talvez você nem queira ser meu irmão, mas eu sou seu irmão. Até o Padre Zé tem uma canção que diz assim: tem muitos irmãos e irmãs em outras religiões que pensam diferente, rezam diferente, mas
querem ser um só povo. Porque o Deus é o mesmo. O Cristo que nasceu em Belém é o mesmo. Né? Mas é uma questão de abertura. Né? Na faculdade de teologia tem, né, disciplinas que a gente trabalha o diálogo interreligioso. Né? O problema é que muita gente não resiste. Mas é aquela coisa, é aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai tentando quebrar tantas correntes de males que, em vez de construir unidade, querem construir separações, divisões. Né? Mas, nós franciscanos, nós temos nosso carisma forte, essa questão do diálogo, né? De ver o diferente como nosso irmão. Né? E, sendo a nossa fraternidade, a gente procura acolher todo mundo, né? E promover de São Francisco. Tem o Espírito de Assis, que foi criado pelo Papa João Paulo II, né? Que sempre, por ocasião dessa data, a gente procura também celebrar juntos. Né? Quando Morião ali, nós tínhamos momentos juntos, né? Com os anglicanos, os ortodoxos, a Igreja Batista. Ou seja, são pequenas iniciativas que vão tentando quebrar tanta divisão nesse mundo. O senhor começou a falar sobre o carisma franciscano. E eu sou um devoto de São Francisco, me criei vizinho a Choró-Limão, uma cidade vizinha de Canindé, então meus avós já tinham essa devoção. Então o nosso estado e nossa região como um todo tem muito essa devoção a São Francisco. Qual é o principal carisma franciscano e como é que o São Francisco hoje, o pensamento franciscano hoje é mais atual do que nunca, ao meu ver. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. O nosso carisma, a gente herda do próprio São Francisco de Assis, né? Que, como todos nós conhecemos, é aquele jovem que viveu de tudo, mas dentro de si tinha um vazio que ele tentava preencher, só que o que ele procurava para preencher não satisfazia. Né? Naquela época, a missão era ir para a guerra, né? E tentar ganhar um título de nobre. Mas ele reconhece que o Senhor Todo-Poderoso, em vez de querer crescer, ele desce. Nasce em Belém. Então isso para Francisco já foi uma guinada muito grande, depois de uns 6 anos de peleja. Né? Então, olhando para o nosso carisma que contempla o Cristo pobre, humilde e crucificado. O Cristo que nasce em Belém, que se faz alimento da Eucaristia e que se derrama de amor na cruz. Então, nosso carisma permeia-se por aí. E numa vivência em fraternidade. Então, Francisco, ele vai juntando todos os elementos até chegar, né, nessa síntese de vida, e nós herdamos isso dele. Então, vê o Cristo crucificado hoje naqueles que sofrem. Na nossa regra e na nossa Constituição está lá que a gente deve se alegrar quando estiver no meio desse pessoal. Não devemos ter nojo nem repugnância. Claro, é um processo de conversão, de trabalho, de ida, de treino, até a gente ir maturando isso na nossa vida. E também para nós, também franciscanos, o sentido de fraternidade universal, onde reconhecer que toda a criação de Deus é nosso irmão, nossa irmã, sobretudo o ser humano. É por isso que você viu o Canto das Criaturas. Os Cantos das Criaturas é esse poema, essa síntese muito bonita que está pronto de fazer 800 anos também. Então, o se fazer fraternidade. Primeiramente com aqueles, claro, que compartilham o meu carisma, mas com toda a criação. É por isso que hoje, mais que nunca, né, nessa questão climática, nessa questão de mudança de temperatura, nessa questão de exclusões, a gente tem sempre se fazer uma voz presente que defenda a integridade da criação de Deus. Porque Francisco viu como algo bom, algo que merece ser louvado. Conhece o traço de Deus ali agindo, seja da formiguinha ao ser humano que é mais complexo. Deus viu a sua criação e disse que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E a encarnação de Jesus também é um modo também de ver que essa criação também é boa. A sua ressurreição é ressignificar toda essa criação também. Ou seja, não dá para a gente viver
num caminho oposto, indiferente à mudança climática, indiferente ao sofrimento do irmão. Não dá para viver. Algo tem que nos incomodar, e o melhor modo de olhar é o olhar de Francisco. Olhar, não, é meu irmão, minha irmã, merece também minha atenção, meu cuidado, minha reverência. Eu queria abordar uma questão que eu acho que é importante. Eu participei de grupo de jovens da igreja, na paróquia que eu atuava, que é a paróquia de São Pedro e São Paulo, lá do bairro do Jardim, hoje Jardim Guanabara, mas era conhecido como a Igreja do Quitino Cunha, e lá eram os padres lazaristas, né, da Congregação da Missão. Então, você tem um trabalho muito forte com os jovens, e eu queria ouvir como é que a igreja hoje trabalha com esse público, que é fundamental para que a gente possa, inclusive, em alguns casos, hoje você tem uma juventude sendo disputada por facções, né, que aderindo à violência. Como é que a igreja se volta para tentar abraçar esses jovens? Na igreja como um todo, né, você vai ver em várias comunidades, paróquias, trabalhos sobretudo com a arte, né, e o canto, e também tocar instrumentos, nessa tentativa de resgatar a juventude e não perder para essas forças do mal, né? Lá em casa nós temos alguns grupos, né? E a gente tem incentivado a questão do teatro, né? Tem o grupo de quadrilha junina, e envolver eles também no grupo de cânticos. E você vai ver em outros ambientes também projetos mais sólidos, mais abrangentes, né? Com trabalhos técnicos, né? Para resgatá-lo desse mundo, né? Sobretudo nas áreas que tem uma grande incidência de violência, né? Claro, você vai ver comunidades mais avançadas, outras intermediárias, outra um pouco ainda mais tímida, né? Mas na igreja como um todo há esse trabalho, né? Sem contar também o trabalho que tem na catequese, na preparação do crisma, né? Nas pastorais, na preparação também para o matrimônio, que tem, claro, tem aqueles mais jovens que chegam, a iniciação cristã, né? São meios que a igreja também vai tentando somar para resgatar o máximo de pessoas possível. Claro, nem sempre consegue na sua abrangência, mas há essas iniciativas. Nós já estamos aqui caminhando para o final do nosso bate-papo com o Frei Marcondes, e eu quero pedir a você que está nos assistindo que possa seguir nosso canal Alimentando Corações, e possa curtir esse programa que irá ao ar dia 25 desse mês, na data em que todos os cristãos celebram o Natal. Frei Marcondes, a gente vive um momento no mundo, repetindo o que a gente no início da nossa conversa, de muita violência. A gente vive uma guerra, repetindo o que eu falei, na Terra Santa, né, entre dois povos que tiveram praticamente a mesma origem, palestinos e israelenses, e que Jesus, enquanto humano, Jesus encarnado, foi onde ele atuou na sua missão, naquele território. Como o senhor vê hoje esse cenário de destruição, de 12 mil crianças foram mortas nesse conflito? É um negócio absurdo, né? Comparado às crianças assassinadas por Herodes no tempo do nascimento de Cristo, a gente pode comparar. Infelizmente, a gente vive essa situação hoje, que o mundo hoje está clamando por um cessar-fogo. Como é que o senhor vê essa situação enquanto cristão, nessa situação de massacre que aquele povo vive? A guerra sempre vai ser uma derrota, né? Já diz o Papa Francisco. Então, ambos os povos, né, eles não têm vamos dizer assim, um culto, uma fé em Jesus da mesma forma que nós temos. Exatamente. Né? Mas isso não impede, né, de viver a paz e a segurança mútua, né, a tranquilidade mútua. Porque o que está sempre por trás de uma guerra, né, como todo mundo, é a disputa, mas essa disputa em eliminar o outro, que me incomoda. Em vez de eu procurar o diálogo e a solução, né, a gente muitas das vezes presencia essa triste realidade de
eliminar o outro. E olhando lá para a guerra lá entre palestinos e israelenses, também nos remete a ver tantas outras formas de guerras, né? Simplesmente porque o outro pode estar mais fraco e ele tem lá um bem que eu quero também. Então, em vez de eu negociar para ambos se beneficiar daquele bem, então eu parto para aquilo que é, talvez, na mentalidade de quem assim age, mais fácil. Eu tenho de saber também, não é segredo para ninguém, que por trás das guerras há um grande financiamento de armas, né? Há uma indústria pesada e lucrativa de armas. Infelizmente, guerra, já dizem, guerra gera lucro, né? Gera lucro, né? Um lucro sujo, um lucro que tem sangue e sangue inocente. Só que o que acontece, o que é mais pesado ver é que muitas das vezes as potências que verem essas armas se diz cristãs. Né? Depois que o Papa vai dizer: cessem a corrida armamentista. Porque muitas vezes está lá por trás pessoas que estão na missa ou no culto dominical. Aí é onde entra a nossa reflexão como cristãos, né? Mas por que fazer isso? Porque deram margem a um Deus chamado egoísmo. Deram margem para um Deus chamado dinheiro e poder. Cultua Jesus Cristo. Mamon. Mamon, como diz. Cultua Jesus Cristo. Né? Mas só que é como se fosse uma fachada, uma roupagem, uma máscara. Mas o Deus deles não é Jesus Cristo, é o dinheiro, é o poder. Então, devemos ter muito cuidado com essa situação, porque a gente pode cair também na mesma situação e gerar violência. Vai gerando, até em nome do próprio Deus. Como foi até mesmo no tempo de Jesus, né? Mataram ele em nome da fé. Em nome da fé. Em nome de prestar um culto verdadeiro a Deus, eliminar um subversivo. Né? Então, é aí onde entra nossa relação cristã, como olhamos para Jesus. Olhamos ele por inteiro ou por partes? Se ele for olhar por inteiro, vai nos exigir uma coisa chamada conversão. Agora, se nós formos olhar por pedacinhos, aí nós vamos ver violência, destruição, perseguição, eliminar o outro. Eu acredito que a gente faz uma transformação social onde as pessoas possam viver bem, todo mundo, com direito à alimentação, à moradia, à saúde, à educação, à cultura. Ela perpassa também por uma transformação interior, não só social, econômica, mas também no interior de cada ser humano. Senão você pode, em nome dessa transformação, gerar regimes totalitários, como já ocorreram. Né? Então, independente se você professa uma fé cristã, mas o essencial do cristianismo, que é amar as pessoas, amar a Deus, como diz na carta de São João, eu não posso amar a Deus se eu não consigo amar meu próximo, que se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu vou amar aquilo que eu não vejo? Então, está lá na carta de São João. Então, se eu amo o meu próximo e eu quero mudar o mundo para que esse meu próximo possa ter os direitos mais básicos de uma cidadania, ao meu ver, a gente não faz isso sem estar cheio do amor, no caso, uma transformação também interior. Aí eu queria que o senhor comentasse como é que nós cristãos podemos contribuir para essa transformação social e também para a transformação de um novo ser humano. Quando Jesus envia os discípulos para pregarem, e também os momentos, ele vai falar assim: convertei-vos e crei no Evangelho. Ou seja, para crer no Senhor Jesus, para crer em Jesus de Nazaré, é necessário essa conversão, essa mudança de rota. Muitas vezes assim, eu amo o próximo, eu amo a Deus e tal. Mas muitas vezes esquece de fazer uma avaliação diária de como é realmente esse amor. Se amor da boca para fora ou parte de uma convicção interior. Porque não dá para viver o Evangelho, não dá para seguir Jesus
com os lixos, toda a parafernália de sempre. Não dá para dizer que ama o próximo desejando morte a quem errou. Não dá para amar o próximo compactuando com pensamentos de eliminar o outro ou ser indiferente à dor do outro. Não dá. Ou seja, é necessário olhar para todo esse evangelho e aos poucos, com o auxílio da graça, que aí é onde está o segredo, reconhecer que nós somos auxiliados pela graça de Deus nessa mudança que é gradativa, agora com perseverança e consistência, né? Aí nós vamos conseguindo colher alguma coisa, colher algum fruto. Aí é onde vai estar realmente essa questão da mudança interior, dessa limpeza de alma, que é tanto falado, mas que às vezes é falado assim, de boca para fora, de qualquer jeito, esquecendo esses elementos necessários. É por isso que ele começa assim: para viver o evangelho, precisa dessa conversão. Ou seja, não dá para é como se fosse um profissional. Não, eu sou eletricista, então minha vida moral, minha vida pessoal não conta. Realmente, eu contratei um civil eletricista para cuidar da rede elétrica da minha casa, lá do convento. Agora, na dimensão de fé, aí é o todo. É o todo. É o todo. Você é eletricista, certo. Mas você tem que fazer o trabalho direito, mas também toda a conversa com a sua família, com seus amigos, tem que ser tudo pautado de acordo com o que Jesus fala. Senão não dá certo, fica troncho, fica torto. Eu queria até a gente comentasse um pouco que o presépio, ela vem de uma origem franciscana, um resgate do presépio. Me corrija se eu estiver errado, mas 800 anos que foi São Francisco montou o presépio como referência à família de Nazaré, é 800 anos? Sim, faz agora 800 anos, né? E o presépio, ele também é junto à nossa regra, também, que faz 800 anos, né? Segundo alguns franciscanólogos, eles atribuem a criação do presépio de Grécia, uma cidadezinha da Itália, na volta de Francisco de Roma. Né, ele foi para levar para o texto da regra atual nossa, né? Para ser aprovado, ser analisado pela Cúria, aí foi aprovado. E se diz que na volta, ele, próximo do Natal, né? Para uma cidadezinha que ele era conhecido, e cria o presépio. Dizem que talvez lá por Roma ele tenha visto as pinturas, né, do nascimento do Filho de Deus, da Virgem Maria e tal. E como Francisco é um muito criativo, muito intuitivo, ele é muito concreto, né, muito palpável. Ele não é materialista, mas ele é muito palpável, né? Não é à toa que eles chamam todos a criação de meu irmão, minha irmã. Então, ele queria celebrar o Natal do Senhor de uma maneira que fosse visível, o concreto ao máximo. Então ele cria com os elementos dali o presépio. Mas o mais importante não é criar o presépio por criar, não é visibilizar por visibilizar, mas ainda tem que se atender a duas coisinhas que o Tomás Celano, que é seu biógrafo, ele diz. Celebrava com todo o júbilo a encarnação do Filho de Deus. Ou seja, antes dele criar o presépio, já tinha toda uma mística, toda uma espiritualidade em torno da encarnação do Filho de Deus. Segundo, o que o Paulo Tomás Celano relata, queria ver, desejava sentir os apuros que o Filho de Deus passou. E até fala lá como ele queria ver como ele foi posto entre o boi e o burro, e como sua mãe o enrolou em faixas. Ou seja, Francisco nos cria uma catequese naquela época que vem até hoje. Ou seja, ele usa dos elementos próprios, tanto da narrativa dos evangelhos como disposto do lugar, para transmitir uma catequese àquele povo. Até também para fomentar
situações que, para combater as heresias que diziam que Jesus não era gente, né? Que dizia que Nosso Senhor só era uma aparência humana, mas não era carne. Também é uma maneira de dizer, olha, não, ele é carne, ele se encarnou. É verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Exatamente. Então, em todo o apresentar todos esses elementos, né? E também, mais na frente, em toda essa questão concreta, ele vai pedir as chagas, né? As chagas de Jesus. Os estigmas. Os estigmas, que é quando ele sentir no corpo e da alma o que ele sentiu. Então, ou seja, tem toda uma cristologia envolto disso. Então, ele, assim, só uma curiosidade, ele recebeu todos os estigmas? Os 5 recebeu. Então, para dizer que não é simplesmente um teatro, né? Não é simplesmente uma coisa, não, mas é algo que mostra visivelmente o modo como Deus veio ao mundo. Ou seja, não é essa coisa pomposa, essa coisa autoritária, essa coisa impositiva, não, de forma simples. E quem estava lá? Os pastores, os camponeses, pessoas totalmente distantes do templo, distante do poder, gente, muita coisa. Ou seja, visibilizar, mostrar, ó, foi desse jeito aqui, viu? E entrou no imaginário do povo e se vai construir até hoje. Ou seja, tem aquela expressão, né? Se for do espírito, se perpetua. Se for da vaidade, não dura nada. Ou seja, a gente vê que é algo do espírito, algo da ação de Deus, um modo pelo qual Deus usou Francisco, olha, cria o presépio para o meu povo ver como é que foi que meu filho nasceu. Então, hoje nesse ano nós vamos celebrar 800 anos dessa criação, dessa visibilidade do nascimento do Filho de Deus. Já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo com o Frei Marcondes. Quero agradecer por atender o nosso convite. Foi um bate-papo muito, muito bom, de renovar a esperança e a fé. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que irão nos assistir, uma mensagem de Natal. O que o senhor deseja para as pessoas que estão nos assistindo e vão estar celebrando o Natal? Meu irmão, minha irmã, que eu sei que nos acompanha por meio desse canal, desse meio de aquecer os corações, estamos nos aproximando do Natal do Senhor, do seu nascimento. Então, procuremos olhar, sobretudo nos evangelhos que narram o nascimento do Filho de Deus, o modo como o Filho de Deus veio, na sua simplicidade e despojamento. Deus, que é Deus, Todo-Poderoso, se esvazia, ele desce. O Papa São Francisco ele tem uma expressão que é assim: todos os dias Jesus desce do seu trono real ao altar da Santa Missa, assim como ele desceu ao útero virginal de Maria, ou seja, a descida de Deus, o seu esvaziamento, para dizer o quê? Que todos esses nossos enchimentos de vaidades, de prepotência, de situações que não nos levam a nada, não faz sentido. O pleno sentido é buscar uma vida configurada ao Filho de Deus. E a melhor maneira, o melhor caminho é fazer o exame de consciência de esvaziamento, para que ele seja tudo. E o melhor exemplo é os santos que fizeram isso. Eles se esvaziaram, claro, usando os meios, a mentalidade, a espiritualidade do seu tempo. Então, nos esvaziar para acolher esse menino Deus. Aí nós vamos ter um sentido de vida que vai nos permitindo ser geradora de paz, de fraternidade, de solidariedade e de acolhida mútua, que é o que nós precisamos. Né? É muita gente brigando, sobretudo nas redes sociais ou pessoalmente, as ideias não são respeitadas, porque há um preenchimento de muita coisa supérflua. Então, se nós somos cristãos, nós vamos olhar para esse Filho de Deus. Olhando isso, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, já que é agora. Vamos ensaiando, vivenciando o céu. Muita gente quer o céu, mas para chegar ao céu, a gente precisa degustar já aqui na terra, em meio a tanto conflito. Mas se faz essa degustar. E a melhor maneira é olhar para isso. Se você for à igreja, olha o presente. Não tire só foto, não. Olha os personagens.
Olhe Maria, olhe José, o menino está na manjedoura, os pastorzinhos, os reis que saem de longe para entregar os presentes. Olhe, não é só como fantasia, como símbolo, não. Entre na cena daquilo que você vê. Você vai estar começando um processo de vida nova. Mais uma vez, muito obrigado, Frei Marcondes. Quero desejar a você um Feliz Natal, que a gente possa se encher do Espírito do Senhor e a gente possa transformar a humanidade em algo melhor. Um grande abraço e até a próxima.